Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Ai, ai, que bênção, gente. Especial demais estar aqui novamente, né? Minas também é minha terra, né? Minas também é minha família. E muito bom, sou muito grata pelo convite, me sinto muito honrada, né? Já vou avisando que eu não sou teóloga, tá bom, André? Tá bom, David? Tá bom, irmão? Não sou teóloga, não sei a raiz, não sei. Eu falei que eu gosto de prosear. Isso, pode ser 3 copos, sim, porque eu esgotei. Né? Ei, eu esgotei. Eu perdi muita água agora com as lágrimas. E, gente, aproveitando, vocês nos abençoaram com uma oferta durante um ano. Eu queria aqui agradecer, em nome da minha família, Kelvin, José e Benjamin. Todas as vezes que caía aquela oferta, a gente imediatamente abençoava todos vocês, cada um que compõe a comunidade, né? E obrigada. Eu falo que quando uma oferta chega em nós, não para em nós, né? Há várias pessoas, várias causas que são alcançadas por essas ofertas. Então, muito obrigada. Que lindo essa oferta com a chegada do bebê, né? O David levantou várias ofertas para a chegada dos gêmeos. Várias ofertas para a chegada dos nossos gêmeos, porque não é fácil, né? Mas Deus dá graça. Eu estou vindo para Minas, assim, de tempos em tempos. Eu estou servindo a ACEP, que é a Associação Servindo e Protegendo. É um projeto social que tem 3 frentes. O Lar Samuel, que acolhe crianças de 0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade, tiveram seus direitos violados. Alguns de vocês já foram lá. A maioria desses bebês, eles chegam da maternidade, já com abstinência da droga, com doenças venéreas, com o pulmão não amadurecido, e há uma força-tarefa para que essas crianças vivam. Há uma força-tarefa para que elas tenham saúde. Então, é um trabalho muito lindo, dispendioso, não só na intercessão, como financeiramente também, e tudo que envolve o cuidado de uma criança. A gente vê os casais hoje que falam assim, né? Eu não vou ter filho não, porque sai muito caro. Imagine nesse momento que o Projeto Samuel está com 9 bebês. 9. Quanto isso custa? Mas quando a gente acolhe um órfão, realmente a gente toca o coração de Deus, né? Chegou agora esse último bebezinho que ele apanhava dos traficantes desde o primeiro mês de vida. E se ele está vivo, será que Deus me deu um propósito para a vida dele, né? Agora imagine, né? A gente que é pai, há todo um cuidado, né? Imagine um bebê de 1 ano apanhando, de 1 mês apanhando. Então, o Projeto Samuel tem feito esse trabalho assim tão especial. Tem uma outra frente que atende mulheres de gravidez indesejada. Esse projeto já salvou mais de 4.000 crianças do aborto. A última vez que eu estava aqui, eles tinham levado uma mulher que ela fez aborto 6 vezes e ela estava grávida do padrasto. Imagine como estava o útero dela e o coração dela. Então, esse projeto, ele acolhe essas mulheres, né? Elas decidindo para continuar a gestação, eles acompanham todo esse processo, o nascimento da criança, é algo muito lindo que acontece. E um outro projeto dentro do bairro Borba Gato, que fica em Sabará, ele atende hoje de 400 a 500 crianças e adolescentes no contraturno, com várias atividades. Isso também não é barato em todos os sentidos. Eu estava agora, a última vez que eu vim, eu estava entre as crianças bebendo água às 10 da manhã. Bebendo água. E uma criança de aproximadamente 8 anos chegou para mim e disse assim, é pinga? Eu falei, não, é água. Ele saiu correndo e falou assim, pensei que era pinga. Para uma criança achar que um adulto está bebendo pinga publicamente às 10 horas da manhã, imagine o contexto dessa criança. Imagine o que ele já viu, o que ele já presenciou. Então, hoje, o tráfico ele começa a aliciar as crianças muito cedo. Com 8 anos, ele já começa a chamar. Foi feita uma roda de conversa com as crianças. O que você quer ser quando crescer? Traficante. Eu quero ser youtuber. Eu quero ser rapper. Funkeiro. Né? O funkeiro, ele usa ouro. Ele tem as mulheres mais bonitas. Ele é rico, né? Então, assim, gente,
considerando que uma criança que nasce num lar pobre, para a realidade dessa família mudar, precisa de 9 gerações. A gente tem muito trabalho pela frente. Como eu tenho falado, é muita gente sofrendo, sabe? E hoje eu queria compartilhar com vocês Mateus 22, a partir do 34, que é um versículo que nós falamos todos os dias lá em casa. Todos os dias. Não tem um dia que a gente não fale sobre esse versículo. Mateus 22, a partir do 34. E eu estava ali, agora, orando, né? Recebendo do Senhor uma porção, porque assim, todas as músicas falaram tanto comigo, faz parte da minha história. Eu amo cantar música antiga. Eu abri um cantor cristão, meu filho, já tô lá no céu. Já tô lá no céu, tanto que eu gosto de cantor cristão. E aí eu fiquei pensando assim, que responsabilidade a gente falar do amor de Deus, do amor do Pai, né? A gente não tem dimensão disso. A gente pode, assim, tentar se aproximar um pouquinho, mas a dimensão real do que é esse amor, mas Jesus teve a plenitude disso, né? E aqui na minha Bíblia está intitulado como o grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Fazendo uma edição agora no que eu vou falar, esses dias o Benjamin, um dos nossos filhos, falou assim: mãe, eu quero 3 coisas. Eu quero jogar futebol, quero ser profissional, eu quero ter muito dinheiro e eu quero casar com uma mulher assim, assim, assado. Eu falei: Benjamin, e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Ele falou assim: isso eu já tenho. Eu estou falando que eu não tenho ainda. Mas sobre esse amor, como amar a Deus, como amar o próximo, a gente olha para a vida de Jesus, ele só veio para a terra por amor. Ele só veio para a terra por obediência, ele só veio para a terra por nossa causa, porque ele nos amou como ele mesmo. E eu tive um divisor de águas na minha vida quando o meu pai Gilberto faleceu no ano de 2009, que eu passei a ver Deus como pai mesmo. É interessante isso, né? Eu enterrei o meu pai na terra e eu passei a viver uma realidade com o Pai do céu que, assim, isso mudou minha história. Enterrar o meu pai, eu falo que assim, eu não enterrei meu pai, eu enterrei o meu melhor amigo. Eu enterrei muitas pessoas especiais num só homem. E nos últimos 8 anos da vida dele, eu estava em Minas e ele em Curitiba. E quando a gente se via, assim, eu não tive uma família perfeita, né? Digamos que eu tive, assim, um lar disfuncional, mas o saldo é positivo. E falando do meu pai especificamente, nesses últimos anos, quando a gente estava junto, quando a gente tinha a oportunidade de se encontrar, é como se a gente se bastava um para o outro. Havia uma verdade, havia um desejo de estar junto com meu pai. A gente sentava à mesa, só precisava de uma xícara de café e nós dois. Mais nada. E meu pai, ele sabia exatamente tudo que eu gostava. Então ele fazia de tudo para me agradar e para aquilo que eu gostava chegasse até mim quando eu estava de férias em Curitiba. E assim, com muito pouco dinheiro, com muita simplicidade. Eu lembro que eu gosto muito de repolho roxo, ele ia no sacolão, comprava um repolho roxo. Eu gosto muito de um pão, não sei se tem aqui, que se chama pão d'água.
É um pão redondinho dividido no meio. É o mesmo sabor que o pão francês, o pão de sal. Mas em Curitiba, vence muito, acho que psicologicamente as pessoas acham que é diferente. Mas meu pai sabia que eu gostava do pão d'água. Aí, às vezes, ele chegava, nisso estava separado da minha mãe, e ele sabia que eu estava dormindo da minha mãe. Aí, às vezes, 6 horas da manhã, já tinha o pão d'água numa sacola na fechadura da porta. O meu pai, ele gostava muito da natureza, da plantação de árvores, de flores, e ele tinha um pé de um maracujá raro na casa dele, que ele sabia exatamente a hora que a flor do maracujá ia brotar. E muitas vezes isso era de madrugada. Ele colocava o relógio para despertar, ele ia lá para ter o prazer de ver a flor daquele maracujá brotando. E aquele maracujá, ele tinha um sabor diferenciado. Então, se coincidia na época que eu estava em Curitiba, ele separava o maracujá e existia todo um ritual. Gente, eu estou falando de coisas simples. Para cortar aquele maracujá, Diana, agora experimenta o sabor dessa fruta. E antes dele falecer, claro, nosso último encontro foi num restaurante que ele nos levava quando a gente era criança. E é um restaurante assim, muito simples em Curitiba, mas muito tradicional. E eles conseguiram, por anos, talvez quase 40 anos de história do restaurante, preservar o mesmo tempero, a mesma comida. Então, assim, a maionese, a salada de batata é a mesma, o mesmo tempero, o arroz, a farinha, a carne, o feijão. E o meu pai fez questão de, antes de me internar, me levar lá. E eu sei que ele estava com um pouco de dinheiro, porque eu vi na carteira dele. Era contadinho. Aí nós sentamos para almoçar, e ele falou assim, você quer beber alguma coisa? Eu morrendo de sede, né? Eu falei, não precisa, não precisa. Porque estar com meu pai era suficiente. Estar ali com ele. E eu tinha muita esperança que ele vivesse. Ele era muito, assim, aparentemente saudável, 56 anos, quase 1,80 m, sabe? Então, assim, ele não aparentava a fragilidade do coração dele. Ele tinha um grave problema cardíaco. E aquele almoço, assim, ele foi regado, assim, de tantas coisas boas. Eu pude honrar mais uma vez o meu pai, eu pude dizer o quanto ele era importante para mim, tudo que ele fez de bom para mim, para o meu irmão, para nossa casa, todo o esforço dele. E eu acredito que meu pai, ele internou com o coração leve. Com o coração leve. E aí a gente nos despediu, ele entrou em coma, ele fez uma ponte de safena, só que a pressão dele não aguentou, eles não conseguiam baixar a pressão e ele entrou em coma. E aí eu fui visitá-lo, foi quando eu o vi em coma, e eu fui para casa da minha mãe, onde ele morou enquanto estava casado com ela, e eu estava sozinha lá. E meu pai era muito sorridente, ele era muito brincalhão. Eu conheci meu pai, né, Bri? Eu conheci meu pai. Então ele era uma pessoa muito engraçada, ele era muito agradável. E aquele cenário na casa da minha mãe, casinha de madeira, bem Curitiba mesmo, bem tradicional da nossa região. Aquele lugar era palco de muito sorriso, de muita coisa boa, mesmo na simplicidade. Quando o carro do meu pai chegava perto do portão e ele tinha um motor escandaloso, o carro dele, dava alívio no meu coração em saber, meu pai chegou. E era isso, gente, a gente conversava, ele me telefonava, era essa a nossa relação, era bom estar com ele. E aí quando eu chego na casa, aquela casa vazia, sabendo que meu pai estava em coma, me bateu um desespero tão grande, sabe, faltava aquela voz, faltava aquela presença, faltava aquela alegria, faltava o motivo da xícara do café ali, faltava alguém naquela mesa. E eu lembro que eu peguei, na época do CD ainda, né? Coloquei um CD, uma música, eu falei assim, não, vai ter que sair essa tristeza, vai ter que sair. E coloquei a música e a angústia continuou. Aí eu falei assim, não tá dando, então eu vou me ajoelhar. Aí me ajoelhei na cama, Senhor, tira isso de mim, me conforta, me ajuda. E nada resolvia aquela angústia, aquela falta do meu pai. E aí eu deitei numa poltrona que era do meu pai,
E assim, eu deitei como se fosse uma criança no colo da mãe. E ali eu adormeci profundamente. E quando eu acordei em paz. Eu acordei como realmente eu tivesse recebido um colo de pai, um colo de mãe. E depois de 24 horas, o meu pai partiu. E ele partiu deixando assim... Eu acho que esses momentos pontuais entre eu e meu pai foi deixando assim, sinalizando a paternidade do céu. Sinalizando que se meu pai se esforçou tanto para me ver feliz, sorridente, para me ver satisfeita, para dar um maracujá diferente para mim, quem dirá o nosso Pai do céu? Se havia tanta pureza nessa relação, tanto investimento nessa relação, quem dirá o nosso Pai do céu? E a partir de então, eu comecei a me relacionar com Deus de uma forma muito diferente. Eu chego a sentir saudade do meu Pai do céu. Eu tenho muita vontade de estar com Ele. Eu tenho tanta certeza que Ele está comigo, que Ele está aqui. E que em qualquer situação da minha vida, em qualquer atividade cotidiana, de lavar uma louça, de cortar um alho, eu estou ali o tempo todo chamando Ele porque eu quero aquela presença. E uma coisa que eu faço que para mim parece assim, tão real e tão verdadeiro, eu acordo, eu dou bom dia pro Pai. Eu vou dormir, eu dou boa noite. Qualquer situação eu falo assim, às vezes eu estou muito angustiado, eu falo assim, boa tarde, Pai, eu sei que você está aqui, pisei na bola, já estou sabendo, quero me arrepender, mas me ajuda nisso, nas coisas mais simples da vida. E sabe o que eu entendo? Que Deus, Ele não quer os meus dons, Ele não quer o meu dinheiro, Ele não quer o meu ofício, Ele não quer o meu diploma, Ele não quer as minhas propriedades. Deus me quer, o Pai me quer. É isso, porque o resto Ele tem tudo. Ele tem tudo. Ele nos quer. Eu lembro que uma vez eu dediquei um tempo da minha tarde para ficar com o Pai. E aquilo estava tão bom, aquilo estava tão profundo. Eu falei assim, eu não quero que termine, não quero que termine. E eu ficava ali, olhando no relógio, porque tinha que buscar os meninos na escola. Eu falei assim, meu Deus, mas eu ficaria aqui, Pai, eu ficaria aqui com você. E eu ia fazer um caldo de mandioca. E eu estava assim, entre o céu e a terra. Eu ia para o céu, mas o caldo de mandioca. Hoje é caldo de mandioca, tem que fazer o caldo de mandioca. Aí eu vi um pouquinho e falei assim, meu Deus, não vai demorar, eu não posso ficar mais. Eu tenho que cortar a mandioca, depois eu tenho que cozinhar, eu tenho que passar ela no liquidificador, porque eu preciso esperar as crianças. Mas eu queria ficar ali. Aí quando deu o horário, eu falei, agora, tchau, Pai, até depois. Vou ter que sair, buscar os meninos e preparar o caldo de mandioca. Nisso eu desço para buscar os meninos, a minha cunhada e meu cunhado moravam embaixo da minha casa, um sobrado. Quando eu entrei na janela, ela falou assim, Ju, separei algo para você. Era a mandioca quentinha, cozida. Aí eu falei assim, realmente, Pai, você quer se relacionar. Você quer ficar comigo. E o resto, Ele cuida. Até de uma mandioca. E assim, uma coisa que me torna uma pessoa livre para viver esse amor, essa relação, é saber assim que Deus, Ele não vai nos ouvir agora se cada um se ajoelhar. Todos vão se ajoelhar agora para Deus ouvir. Ou todos vão cantar agora, aí Deus vai ouvir. Seguinte, segunda-feira Deus vai nos ouvir se todo mundo jejuar. Deus, Ele respeita a nossa individualidade. A característica de cada um. A forma como você se entrega a Ele, quando você se disponibiliza a Ele, a forma que você o vê, que você o sente, isso é maravilhoso. Eu amo o cantor cristão. Gente, o cantor cristão que marcou minha vida, minha história, minha infância. E assim, quando começa a cantar o cantor cristão a tocar, eu sou tocada profundamente. Mas eu também sou tocada de outras formas. Então, assim, a gente não pode deixar de se relacionar com o Pai
de amar a Deus sobre todas as coisas, porque existe um padrão, um perfil, não existe. A gente já sabe o que tem que fazer. A gente já sabe o dever de casa. A gente podia passar horas aqui, ó. O que a Bíblia fala sobre o jejum, sobre a oração, sobre a adoração, sobre a renúncia, sobre a obediência, sobre a leitura das Escrituras, a gente sabe tudo isso. Mas a prioridade, o ponto de partida, o começo de tudo, é a nossa relação. Imagine se a humanidade amasse a Deus sobre todas as coisas, ó, com toda a força, com todo o entendimento, com toda a nossa alma. Imagine se nós fizéssemos só isso e amássemos o próximo como a nós mesmos. O mundo seria muito diferente. Só isso, mais nada. Não vamos falar de adultério, de mentira, de roubo, nada. Vamos falar desses 2 maiores mandamentos. Mas existe um começo para isso. E nada pode ser mais forte do que essa relação, do que esse contato. A gente estava falando ontem sobre a criação de filhos, né? Ai, eu quero que meus filhos sejam carinhosos, eu quero que, né, eu não quero perder isso, esse afeto, né? Começa dentro da nossa casa, né? E a gente fazendo esse paralelo, assim, como é que o Felipe trata os seus filhos, como é que o David trata os seus filhos, o Bruno, enfim. A gente vê assim, imagine o pai, né? Lá em casa, quando a gente está todo mundo junto, ou independente, tá só os meninos e eu, ou só o Kelvin e eles, ou um vai pro treino e outro fica em casa. Cada encontro que a gente tem, a gente se abraça e beija. A gente não consegue pegar um copo d'água um do lado do outro sem beijar e abraçar. E o Benjamin tem costume assim, então tá bom, mãe, te amo. Ele liga pra mim, mãe, você tá comendo besteira, menina? Não. Então tá bom, mãe, capricha, te amo, tá? Te amo também, meu filho. E o outro gêmeo é Deus te abençoe. Mãe, você pode pegar um copo d'água pra mim? Posso. Tá bom, mãe, Deus te abençoe. Tudo Deus te abençoe. Mas o afeto, o amor. Então, imagine se o pai, o meu esposo, Kelvin, pai de José e Benjamin, estivesse na sala e os meninos chegassem, não cumprimentassem, não conversassem, não interagissem, como ele se sentiria? E eu acredito que o coração do pai é exatamente isso. E a gente precisa tirar um tempo, a gente precisa dedicar um tempo. E quanto mais a gente faz, mais a gente quer. Quanto mais a gente estimula essa relação, esse amor, mais a gente cresce nisso. E isso faz toda a diferença na nossa vida. E amar o próximo como a nós mesmos. Que difícil, gente. Que difícil isso. Eu, né, vou fazer agora 24 anos, né, de missão integral. Então, um dos meus... É uma vocação, só pode, é bater na porta e pedir ajuda para o outro. Ser uma voz pelo outro. Fazer com que o invisível seja visto. Fazer com que aquele que não pode pedir socorro, ele alcance esse socorro. Esse é o meu papel, né? Porque se não fosse uma vocação, eu estava falando com a Priscila ontem, se não fosse uma vocação, se não fosse um chamado, eu não daria conta. Porque é muito difícil a gente amar o outro como a nós mesmos. É muito, muito difícil. É um desafio muito, muito grande. Mas, Ju, em formas práticas, como que isso pode acontecer? Na minha leitura, se tem uma pessoa hoje privada da liberdade, qual que é o meu comportamento para com ela? Se eu estivesse privada da liberdade, o que eu esperaria? Se eu tivesse internada hoje, o que eu esperaria? Se eu estivesse passando necessidade agora, o que eu esperaria? Se eu estivesse vivendo agora eu recebi uma mensagem agora de uma amiga viúva, ficou viúva antes dos 40 anos, com 2 filhos pequenos, foi muito rápido, foram assim uma questão de dias do marido descobrir um câncer, acho que ele tinha 42 anos, e descobriu, não deu tempo nem de fazer tratamento, nada, e ele faleceu. E ela com uma empresa, 2 empresas, com 2 crianças pequenas, e aí o cunhado dela, que era o irmão do que faleceu, chegou para ela e falou assim, olha, eu vou assumir o papel de pai, eu vou adotar essas crianças como meus filhos, eu vou fazer tudo por eles. Esse rapaz não tinha 40 anos. Eu acho que não deu um ano,
ele teve um infarto fulminante e faleceu. E essa viúva agora me passou uma mensagem pedindo para eu ajudar a divulgar uma rifa dela, porque ela fechou a empresa, ela está endividada, com 2 diagnósticos difíceis de cada filho, não é só um, hein? De 2 filhos, sozinha. Ela está numa comunidade, a comunidade está ajudando. E aí eu lendo, sabe, a mensagem dela, eu falei assim, se eu estivesse no lugar dela, como que eu gostaria de receber a resposta depois de uma mensagem dessa? Então, fazer pelo outro é literalmente se colocar no lugar do outro. É isso que Jesus fazia. É isso que Jesus fazia. E, gente, nós temos possibilidades de avançar nesse grande mandamento todos os dias, em todos os momentos. Gente, é tanta necessidade, a gente não vai abraçar o mundo, não vamos dar conta de tudo, não vamos suprir todos os projetos sociais, não vamos, definitivamente não vamos. Mas alguma coisa a gente vai fazer. Alguma semente a gente precisa plantar nessa terra, algum legado a gente precisa deixar. Alguma causa o Senhor nos mandou abraçar. E é a nossa oportunidade de amarmos. O amor não é música, o amor não é poesia, o amor não é canção. O amor só é amor quando ele é prático, quando ele acontece na prática. E eu termino com uma família de venezuelanos que a gente está cuidando. Acho que eu cheguei a falar dela na outra vez, mas ela tinha 32 anos, essa venezuelana, com 3 filhos pequenos, inclusive um bebê. E ela teve uma crise de asma fortíssima, e ela foi parar na UPA, acho que é a UPA que fala aqui também, né? E ela entrou em coma. Imagine. Viúvo jovem, 3 filhos, um bebê, um autista e um mais grandinho. E a mãe dela na Venezuela, que tinha acabado de perder a mãe. 3 meses a diferença entre perder a mãe e perder a filha. E ela era a única filha mulher. E essa mãe, Dona Lourdes, ela era muito apegada a essa filha. E aí ela pediu para que não desligassem os aparelhos da filha. E ela queria vir da Venezuela para Curitiba porque ela queria se despedir da filha, mesmo em coma. E ela chegou, aconteceu tudo isso. E ela ligou para a família e falou assim, eu quero doar todos os órgãos da minha filha. E aconteceu. E aí eu perguntei assim, Dona Lourdes, como é que a senhora teve força? Como é que foi? Perdeu a mãe, perdeu a filha de 32 anos e a senhora ainda pensou em ajudar o próximo. E a resposta dela foi a melhor. Falou assim, o Brasil tem feito tão bem para os meus netos, que é uma forma de eu retribuir, dando a possibilidade que outros vivam. Que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda. Ela amou o próximo, ela reconheceu. E eu assim, gente, o que eu falo com o venezuelano, e eles são unânimes em dizer que o Brasil é o lugar que mais recebe com amor os estrangeiros. Isso é uma característica do céu, gente. Isso é uma característica de Deus. O Brasil está recebendo, está abrindo a porta para os estrangeiros. E eles são muito gratos por isso. E agora a Dona Lourdes vai voltar para a Venezuela. E eu fui lá, me despedi dela. E assim, desde que a filha dela faleceu, em janeiro do ano passado, a gente tem assistido assim, mensalmente essa família. O Kelvin está lá todo mês. E sempre que eles precisam de alguma coisa, eles recorrem a nós. Então, assim, Dia das Crianças, Páscoa, Natal, material escolar, não temos máquina de lavar, vamos atrás da máquina de lavar. A nossa geladeira estragou, vamos atrás da geladeira. Tudo que vocês possam imaginar, a gente vai atrás por essa família. E aí, a gente foi lá na semana passada se despedir e ela pediu um momento para agradecer. Tudo que a gente tem feito, né, pela família dela, por ela, pelos meninos principalmente. E ela falou assim, Juliana, mas o que eu quero agradecer mesmo é o abraço que você me deu quando a gente se conheceu. Ela falou assim, no pior momento da minha vida, aquele abraço foi um consolo. E eu fiquei um tempo abraçada com ela, nós oramos,
Então, eu não dei dinheiro para ela, eu não trouxe a filha dela de volta, eu apenas dei um abraço naquele momento. Porque ela era muito apegada à filha, muito apegada. Tanto que a foto de perfil do WhatsApp dela é a própria filha. E eu sabia que naquele momento ela precisava de um abraço de mulher. E eu acredito que a possibilidade de, eu sempre falo isso, que a possibilidade de a gente tocar vidas e marcar a vida de pessoas está tão acessível, é tão simples e não custa caro. E tudo começa com a nossa relação com o Pai. Eu estou cheia de amor do Pai, eu estou sendo suprida, existe uma constância nessa minha relação, eu acredito tanto, tanto, tanto nele. É tão real que até a mandioca ele já deixa cozida lá para que eu continue. E no mais se torna um desdobramento à nossa vida. Amém? Pai, eu quero te agradecer porque você existe, porque você é real, porque você está aqui, porque você revela os seus segredos a nós, porque você nos espera, porque quando batemos a nossa porta você abre, quando chamamos o teu nome você atende, quando pedimos você está à disposição. Obrigada porque na nossa realidade aqui, como filhos adotados, escolhidos, não existe orfandade. Não há como nos sentirmos desamparados, órfãos, com uma relação contigo, Pai. Muito obrigada. Nenhum amor é como o teu. Nenhum relacionamento é como o teu. Nenhuma história é construída ou vivida como a nossa história, com um Pai que é eterno. Eu abençoo, Pai, essa igreja mesmo, essa comunidade cristã, com essa paternidade vinda do alto, alcançando cada coração, cada família, cada criança, cada jovem, adolescente, adulto, a melhor idade. Eu peço, Pai, eu peço essa experiência da paternidade. Porque é ali que nos sentiremos seguros, é ali que nos sentiremos consolados, é ali que nos sentiremos inspirados, é ali que recebemos uma nova porção de força, é ali que viveremos o extraordinário nas coisas mais ordinárias da vida, é nesse colo, é nessa provisão, é no silêncio, é nas lágrimas, é ali. E Pai, que essa comunidade continue amando o próximo, como a nós mesmos, como eles mesmos, Pai. Eu peço por isso. Eu peço, Pai, que cada um de nós, dia após dia, sejamos lembrados do maior mandamento. Do maior mandamento. Não existe nada além desse mandamento. Pai, que o tempo que a gente tem de vida, que os dias que o Senhor escreveu a nosso respeito, essa contagem, enquanto o nosso coração bater, que seja amar ao Pai sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e ao próximo, e o próximo muitas vezes não é a África. O próximo muitas vezes é um vizinho, é um familiar, é um amigo antigo, é alguém da comunidade, é um chefe no trabalho, é uma professora. É o próximo. Às vezes o próximo é o nosso filho. Oh, Pai, eu não consigo comunicar, Pai. Eu não consigo comunicar a exatidão dessa revelação. Mas no Espírito, que o Senhor testifique, que o Pai testifique, que o Pai ilumine, que o Pai fale da forma como cada um compreende.
Cada um compreende de uma forma. Cada um faz a leitura de uma forma. Oh Pai, o Senhor quer todos aqui. Todos. Nenhum é esquecido. Nenhum é abandonado. O Senhor sabe o nome de cada um aqui. Cada um, cada história importa para Ti. Cada história, cada pensamento, cada demanda, cada oração, cada lágrima, cada medo, cada temor, o Senhor se importa. Tudo é importante para Ti porque somos os Teus filhos. Tudo. Tudo. Tudo nos ensina a viver essa realidade. Em nome do Teu Filho querido e amado, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.